Nesta aula a gente vai ver o que são os dados em painel, o que são os dados empilhados, né, ou pooled, o que são os dados com variáveis dummy, o que são os dados de efeitos fixos, tá, dentro do grupo, e o que são os dados de efeitos aleatórios, tá? Vamos lá, os modelos de efeitos aleatórios, vamos lá. Vamos aprender que os dados em painel, eles combinam dados em cross-section ou transversais, né? E dados também em séries temporais, dados ao longo do tempo, tá bom? Um corte transversal é como se a gente fizesse uma fatia, uma seção, por isso cross-section, né? Dos dados ao longo do tempo. A gente tira uma fotografia como se tivesse um salaminho e pedaço de uma fatia. Isso é o cross-section, são os dados transversais. As séries temporais é como se estivesse num rio acompanhando a evolução ao longo do tempo, né? Daquela bolinha flutuando, né? Então você está acompanhando as pessoas, as firmas, né? Os países ao longo do tempo. Isso são os dados em séries temporais, tá bom? Assim, dados em painel, eles permitem análises econômicas muito mais ricas. Eles permitem análise, né, das dinâmicas envolvendo as duas dimensões, a dimensão temporal e a dimensão do cross-section, da seção transversal, que por vezes é uma dimensão também espacial. Tá? Essa possibilidade de cruzamento enriquece a análise. Tá? Isso é importante. Dados em painel, eles são classificados em dados balanceados e não balanceados, ou desbalanceados, né? Os dados balanceados, você tem observações para todas as unidades em todos os períodos de tempo, não está faltando nada ali, tá? Isso é o dado balanceado, tá bom? E são chamados de dados não balanceados quando você não tem todas as observações ali de todas as unidades ao longo do tempo, está faltando alguma coisa, ele é não balanceado, tá? Um pacote do software R chamado AER, tá? Ele traz vários exemplos, várias bases de dados para lidar com dados em painel. Aqui a gente vai usar um particular exemplo que se chama fatalities, né? Que é de fatalidades, de acidentes de trânsito. Tá? Então, uma das variáveis que ele usa lá é beer tax, o imposto, a taxa sobre a cerveja. Esse conjunto de dados ele traz informações sobre efeitos de álcool, de drogas, né? Sobre acidentes rodoviários, sobre acidentes de trânsito, né? E o qual o tamanho desse impacto, né? Então ele traz questões sobre variáveis sobre legislação também, tá? Sobre faixa etária, o relacionamento disso com acidentes nos Estados Unidos, né? São dados para os Estados Unidos, tá? E tem todo um conjunto de variáveis bem grande, bem extenso lá. Tá? Uma primeira abordagem para dados em painel é chamada de abordagem com os dados empilhados, ou pooled. Você coloca os dados um em cima do outro, daí o nome empilhados, tá? E faz uma regressão de mínimos quadrados ordinários usual, né? Nessa regressão você não leva em conta aí a estrutura temporal, né? Então, existe uma crítica aí, né? Por não levar em conta esse aspecto, né, dos dados, né? Você não está usando isso na modelagem, não está entrando na modelagem. Então, nesse tipo de abordagem, você não leva em conta nem a estrutura de corte transversal, nem de séries temporais. E a multicolinaridade também não é considerada. Tá? Aqui fixando, né, multicolinaridade temporal. Né? A multicolinaridade temporal não é considerada nessa abordagem. Com apenas uma única variável, né, então o modelo pooled ele fica como? Né, um y e t igual a um beta 0, tá? Mais um x1 it beta 1 mais um u it. Esse u é o termo de erro. O i varia de 1 até m, né? O teu conjunto de tempos aí, perdão, a tua coleção de séries dos cortes transversais, tá? Quantas unidades você tem aí. E depois o t variando de 1 até um tzão, que é o tempo, um t grande, que é o tempo que você tem. Quantas unidades de tempo você tem aí, né? E a gente quer estimar esses coeficientes beta 0, beta 1, né? Se você tiver mais de uma variável, então beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, até um beta k que você tenha aí nos teus dados, né? Que você quiser estimar com várias variáveis, né? O pressuposto básico do modelo pooled, do modelo empilhado, né, é que os dados não estão variando ao longo do tempo, né, ou as características aí no mundo ao longo do tempo, você não tem efeitos mudando ao longo do tempo, nem existem características, né, distintas para cada unidade observada. Tá?
de tal forma que você observa que aí os coeficientes não variam nem com os indivíduos nem ao longo do tempo. Tá? Uma segunda abordagem, né, para dados em painel é a modelagem de efeitos fixos com variáveis dummies, né, é a modelagem de mínimos quadrados, né, com variáveis dummies. Tá? Nessa modelagem, cada unidade do corte transversal terá a sua própria variável dummy, uma variável dummy aí específica, né? As observações são consideradas de forma conjunta, mas cada observação, cada unidade do corte transversal vai ter sua variável dummy específica. De tal forma que nessa modelagem, cada unidade vai ter seu próprio intercepto, né? O que significa que o modelo ele incorpora, né? Ele inclui, né? A heterogeneidade, né? O específico aí de cada unidade, de cada indivíduo, de cada firma, de cada país que você estiver modelando, né? Tá? Esse modelo é denominado de efeitos fixos, né? Pois apesar do intercepto poder ser diferente para cada indivíduo, né, esse intercepto ele não varia ao longo do tempo. Tá? Um problema potencial dessa abordagem, né, de efeitos fixos com variáveis dummy, né, é que a inclusão das variáveis binárias, né, ela acaba consumindo muitos graus de liberdade na modelagem. Né? Isso resulta, por vezes, né, em estimativas que tendem a não serem significativas, tá? Se você não tiver uma amostra grande o suficiente. Tá? Isso pode resultar em problemas, por vezes. Uma alternativa para essa abordagem de efeitos fixos com variáveis dummy é a modelagem de efeitos fixos within, né, one way within, que é dentro do grupo. Tá? Nessa modelagem, as observações são consideradas de forma conjunta, tá? E a gente elimina o efeito fixo, né, escrevendo os valores das variáveis resposta e explicativas para cada indivíduo como desvios em relação à média. Então, na verdade, por isso que no teu modelo você vai encontrar lá um x barra, né, que você está fazendo essas médias. Né? Após escrever essas expressões com esses desvios em relação à média, né, você faz a regressão de mínimos quadrados ordinários. Né? E uma desvantagem, né, que se reconhece nesse modelo de efeitos fixos, né, dentro do grupo é que você não consegue a impossibilidade de você obter a reação da variável resposta a variáveis que são invariantes no tempo. Né? Por exemplo, né, variáveis, por exemplo, que como gênero e etnia não variam no tempo. Quando você faz essa conta da média, do desvio em relação à média, essas variáveis invariantes no tempo somem, elas cancelam, né, na conta. Então isso é uma crítica, um problema a esse tipo de modelo. Né? E uma quarta alternativa é o modelo de efeitos aleatórios. Tá? Nesse caso, os valores para o intercepto são considerados aleatórios a partir de uma população aí maior, né, mais ampla. Né? E a proposta do modelo de efeitos aleatórios é transferir essa ignorância, esse desconhecimento, né, para o termo de erro. Tá bom? Com isso, a gente conclui essa aula aqui de dados em painel. Tá? Não deixe de ler o seu material em forma de texto, de fazer os exercícios, tá? Consulte o seu texto, o seu material, envie suas dúvidas, participe das atividades e agora a gente espera se encontrar aí numa próxima oportunidade. Até a próxima. Até lá.